Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Estou aqui mais uma vez nessa noite, pela misericórdia de Deus, mais uma vez, para trazer uma pequena palavrinha para a nossa edificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Então hoje é uma palavra para edificar suas vidas espirituais, amém? De fortalecimento espiritual, de ânimo, de força, no sentido espiritual, amém? Glória a Deus. Então hoje eu quero falar sobre fé, amém? Fé, uma palavrinha tão pequenina, mas que tem um poder muito grande, pois ela provém de Deus, amém? Então, mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor e ver o que ela diz acerca da fé, e sua prática e suas consequências, vamos entender, em primeiro lugar, a princípio, o que seria a fé. A fé é uma palavra que no grego significa pistis, ou seja, uma lealdade, uma fidelidade, uma crença nas coisas que não podemos ver, mas mediante a fé e a sua prática, a perseverança e a crença, cremos que existe pelos olhos da fé. Então a fé é uma fidelidade que você tem com uma pessoa ou com Deus. Mediante essa fé, você crê naquilo que você não vê e persiste no caminho. Mas você sabe pela fé, mediante a sua prática, que no caminho você obterá resultados, benefícios. Mediante a fé, você alcançará o tão sonhado desejo que está em seu coração. Então a fé é uma aliança, é uma fidelidade que você faz para com Deus. Então, é um caminho, é uma crença absoluta e positiva em Deus. Amém? Então, a fé é um sentimento de uma total crença em algo ou em alguém. Então a fé é um caminho construído através da prática daquilo que você não vê, mas que pelos olhos da fé você crê que existe. Por exemplo, nós não vemos Deus, mas mediante a fé e a sua palavra nós cremos que ele existe. Então o cristão, mediante o evangelho, segue um caminho, essa trilha, que mediante a fé, ele alcançará o seu tão desejado sonho, que é obter a salvação. E a salvação está em Jesus Cristo. Então a fé é uma fidelidade. Não importa o que aconteça no seu caminho, um obstáculo, adversidades, um empecilho, uma dor, não são capazes de parar uma pessoa que tem fé em Deus. Então, mediante a fé, você consegue passar por tudo isso, pelos obstáculos, adversidades, empecilhos, as lutas que você depara, enfrenta como cristão.
Então, a fé é uma crença naquilo que nós não vemos, mas nós sabemos que existe, que é de verdade. Amém? Então, é uma devoção. A pessoa deposita tudo em Deus e o segue e tem essa crença. Então, o princípio para ser um cristão é crer em Deus e saber que Ele existe. E mediante a esse caminho, essa prática do Evangelho continuamente em sua vida, a fé está sendo atuada, praticada e aplicada em sua vida. Então, mediante ao caminho que você está tomando no Evangelho e seguindo, vencendo dia após dia, mediante o Evangelho, a sua fé está em ação. Então, infelizmente, muitas pessoas têm apostatado, ou seja, abandonado a fé, não creem mais em Deus, em Jesus, muito menos que o inferno existe, que o diabo existe, mas sim, o inferno existe, o diabo existe. Não vá para o inferno, mantenha sua fé em dia. Levantem-se do chão, ergam a cabeça, peçam perdão a Deus, você volte para Jesus. Coloque a sua fé de pé, mediante a renúncia, a rejeição e o abandono do pecado. O pecado pode impedir que sua fé tenha ação em sua vida. Amém? Então, nós iremos entrar na palavra. Então, a fé no grego é pistis, lealdade, é uma fidelidade no grego. Então, a pessoa que tem fé, ela está sendo fiel a Deus. Não importa o que aconteça em sua vida, essa fé permanece em dia. Como? Mediante a prática do Evangelho em sua vida. Amém? Glória a Deus. Então, para iniciarmos e vermos o que a palavra de Deus diz acerca da fé, vamos ler aos Hebreus. Amém? Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou que é galardoador dos que o buscam. Amém? Porque sem fé é impossível agradar a Deus? Nós nunca vimos Deus. Então a fé é na crença naquilo que nós não conseguimos ver com os olhos carnais. Mas mediante a fé, pelos olhos da fé, pelo Evangelho, por Jesus ter morrido naquela cruz, nós cremos que Deus existe sim. Deus não nos criou para sofrermos, para morrermos, e muito menos para irmos para o inferno, para o Hades, no grego, que é um lugar de tormento eterno. Então coloque sua fé em dia, abandone esse mundo, abandone o pecado, rejeite o pecado, os prazeres carnais, a cobiça dos olhos, o desejo de agradar a carne, a sua velha natureza deve morrer. Então, carnalmente você não tem fé, mas espiritualmente você pode ativar a fé que está em você. Amém? Então Deus vai dar a cada um conforme as suas obras aqui na terra. Se você teve fé em Deus, se você crê
que Deus se fez carne, o seu Filho se fez carne, ou seja, homem, habitou entre nós, viveu nessa terra, foi humilhado, sofreu, foi blasfemado, humilhado, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e está à destra de Deus Pai, e que ele há de voltar para buscar todos aqueles que mantiveram sua fé nele, em Deus. Amém? Então a fé é necessário. Ou seja, você deve crer, sempre crer. Ou seja, você deve primeiramente crer, acreditar que é verdadeiro, que é real, que Deus existe. E permanecer e seguir um caminho que tem uma porta estreita. Ou seja, você terá que renunciar, rejeitar, abandonar, não aceitar as ofertas, as migalhas que o diabo joga para você. Então vocês devem ser como águias, tirar apenas o necessário desse mundo e subir novamente estar nas alturas. Não ser como galinhas que vivem de migalhas, restos, não têm visão, olham para o lado, não sabem voar. Quando vê um perigo, grita. Não. E ao final dela, é ir para o caldeirão, ser papada, cozinhada. Amém? Então seja como a águia, e estejam acima das nuvens. Tirem o necessário. Ou seja, o cristão não aceita ofertas do diabo. O cristão não aceita migalhas do diabo. Ele tira apenas o necessário. Não busca riquezas, glórias, honras de homens deste mundo. Não vive para o homem. Não adora homens. Ele vive para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, se você mantiver a sua fé em dia, ou seja, estar nos caminhos de Jesus, embora aconteça algo com você, seja na área sentimental, financeira, física ou até espiritual, se você se mantiver nesse caminho chamado Jesus, você terá um devido pagamento, um galardão, presente, um prêmio que Deus te dará, mediante a sua fé que você teve nele, ou seja, o caminho que você trilhou, o caminho que você seguiu, as decisões que você tomou neste mundo, irá contar para você receber um galardão de Deus. Esse galardão, esse prêmio, essa recompensa será eterna. Não irá envelhecer. O diabo não irá roubar de você, muito menos homens. Será seu para sempre. Então vale a pena você manter a fé em Jesus Cristo. Amém? João capítulo 14, versículo 6 do seu evangelho, Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a fé que nós temos é que acreditar em Jesus, que tudo que ele fez, tudo que ele passou, tudo que ele suportou é real, é verdadeiro. Então mantenham a aliança, a união, a conexão, a comunhão com Jesus Cristo mediante a fé, ou seja, a aplicação diária do Evangelho na sua vida. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos prosseguir. Então agora nós iremos ver alguns personagens que tiveram fé em Deus, tiveram benefícios e as suas consequências para a sua vida foram boas, maravilhosas, mediante a fé que eles tiveram em Deus. Amém? Glória a Deus.
Então, vocês abram a palavra de Deus no primeiro livro do Pentateuco. O primeiro livro escrito pelo libertador de Deus chamado Moisés. Amém? Pentateuco, ou seja, penta é 5, teuco é rolos, ou seja, 5 rolos de livros, escrito por Moisés, o libertador de Israel, escolhido de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vocês abram a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Então aqui nós veremos a fé em ação, a fé sendo atuada, sendo praticada e aplicada num homem muito especial de Deus, amém? Chamado Abraão, pai das nações, amém? Mas a princípio seu nome era Abrão, amém? Vamos ler. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. O título da minha palavra diz assim: o chamado de Abrão. Amém? O chamado de Abrão. Diz assim, olha só. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão, filho de Harã. Amém? Harã. Amém? Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. O Harã. Amém? Então, irmãos, Abrão foi um homem que vivia ali na terra de Urs, do Caldeus, na Mesopotâmia. Então, Abraão, naquela época lá, na sua época, havia a tendência politeísta, ou seja, havia vários deuses, havia várias nações, cujo cada nação tinha deuses. Amém? Como Baal, Moloque, amém? Então, Abraão não se contentava com a vida que ele estava vivendo. Então, em um dia, ele ouviu do céu uma voz falando para ele sair da sua terra, do seu parentela, ou seja, da sua nação, e deixar a sua família e seguir um caminho. Aquela voz falou para ele sair, só que aquela voz, que era Deus, não deu uma direção para ele. Amém? Então, Abraão teve fé, e a sua fé era uma fidelidade incondicional, ou seja, nada conseguiu abater a fé de Abraão. Então, Abraão, mais para frente, com os anos se passaram, ele teve muitas bênçãos. Não foram poucas, foram muitíssimas bênçãos da parte de Deus Pai. Por quê? Porque mediante a sua fé, ele teve êxito. Ele conquistou o seu desejo. Ele não tinha filhos,
porque a sua mulher Sarai, era estéril, não podia gerar, dar filho para eles. Então Sara deu para Abraão a sua concubina egípcia, chamada Agar. Então Agar teve um relacionamento sexual com Abraão e gerou Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa, e Deus havia prometido para Abraão que ele seria pai das nações. Amém? E Deus falou para ele que nele, em Abraão, seria feita uma grande nação. E de fato aconteceu. Abraão tinha 75 anos. Ele rodou pelas nações para o Egito. Amém? Saiu do Egito e rodou. Ele tinha apenas 75 anos quando deixou a sua família, a sua nação. E saiu para um lugar. Ele não sabia para onde ir. Ele não sabia o que iria encontrar pelo caminho. Mas mediante a sua fé, ou seja, a sua fidelidade naquela voz, que ele creu que era Deus, ele seguiu esse caminho, seguiu essa voz. Amém? Então, Abraão tinha 75 anos. Mas quando Abraão completou 99 anos, praticamente 100 anos, e a sua mulher 90, e ela gerou um filho, o filho da promessa, chamado Isaac, que significa risada. Então, anos depois, Deus cumpriu a sua promessa em Abraão. Então, Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Esaú e Jacó. Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Dentre eles estava José, que se tornou o governador, o legislador, o chanceler do Egito. Amém? Então, vale a pena seguir Deus. Por isso que nós oramos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Amém? Então, Abraão, mediante a sua prática da fé, essa perseverança, essa persistência em seguir, em trilhar um caminho que Deus não mostrou, mas apenas falou, ele conseguiu a sua vitória, ele teve êxito. Amém? Então, nós devemos fazer a mesma coisa, da mesma sorte. Se você deixar a sua família, a sua beleza, a sua riqueza e as coisas desse mundo em prol de Jesus, do reino de Deus, você será também abençoado e irá para uma terra que emana leite e mel, o reino de Deus. Não vale a pena você abandonar, você rejeitar, escutar a voz de Deus. Abraão escutou a voz de Deus. E qual seria a voz de Deus para nós hoje? Essa aqui. Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho. Então, se você escutar a palavra de Deus, o Evangelho, e aplicá-la em sua vida, você também obterá vitórias, recompensas, galardão, prêmio, assim como foi com Abraão, que depois Deus mudou o nome dele para Abraão, pai das nações. Sarai se tornou Sara, a rainha. Amém? Então, deixe esse mundo. Escute a voz de Deus. Aceite a voz de Deus, a palavra de Deus e abandone, renuncie, rejeite, abandone o mundo. Esse mundo está corrompido pelo pecado. Amém? Deixe o mundo. Venha para Jesus. Escute a voz de Deus para você ser bem-aventurado, assim como foi com Abraão, que depois Abraão obteve, alcançou
o seu tão sonhado desejo, que era ser pai. Não foi pai de um, mas sim pai das nações. Amém? Todas elas foram abençoadas mediante a fé de Abraão, o amigo de Deus, pai das nações. Amém? Glória a Deus. Então agora nós iremos ver outra pessoa, outro personagem, agora no Novo Testamento, que obteve vitória mediante a sua fé em Jesus, em Deus. Amém? Então vocês abram a palavra de Deus no Evangelho São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 20 em diante. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho São Mateus, capítulo 9, versículo 20 em diante. Diz assim: Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, ou seja, no seu coração: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Então, a fé trouxe a saúde, a cura para essa mulher que havia fluxo de sangue, sofria de fluxo de sangue, ou seja, hemorragia intensa, o sangue não parava, não cessava. Então, mediante a sua fé, a sua fidelidade em Jesus, ela foi atrás de Jesus. E havia uma grande multidão em volta dela. Então, mediante a sua fé, ela se esforçou, lutou, persistiu em tocá-lo. Mas antes de tocá-lo, ela diz para si mesma: se eu tão somente tocá-lo, ficarei sã, ou seja, curada, sararei da minha doença, da minha hemorragia. Então a fé é isso. É você percorrer um caminho. Persistir em um caminho. Bem? Então, ela sabia que ela estava no caminho certo. Caminho chamado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quando ela tocou, ela ficou automaticamente curada, sã. A hemorragia cessou, parou. Amém? Então a fé é isso. Nós podemos tomar essa mulher como exemplo e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Você deve seguir Jesus. Chegará um tempo em sua vida que acontecerá bloqueio, empecilho, uma barreira para você não chegar até Cristo. O que você deve fazer mediante a isso em sua vida? A esses obstáculos, empecilhos, barreiras que podem surgir no seu caminhada com Cristo. Se esforçar,
manter a sua fé ativa mediante a caminhada. Então, se alguma dessas coisas acontecer no seu caminho, se esforce, persevere, persista, prossiga nos caminhos de Jesus. Amém? E arranque tudo que está no seu caminho para você tocar em Jesus. Pelos olhos da fé, você ter salvação que é em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Então a fé é isso. É uma palavra tão pequenina, mas que tem uma relevância muito grande para a nossa vida. Ela tem muito poder porque ela provém de Deus. Então, para nós encerrarmos por hoje, a fé é uma fidelidade, uma aliança, um pacto, um compromisso que você faz com algo ou alguém. Mas nesse caso nós fizemos uma aliança com Deus. Não quebre essa aliança. Não seja um apóstata da fé. Não apostata a sua fé, ou seja, não abandone a sua fé. Se você está caído, se levante-se do chão, erga a cabeça e persista nesse caminho chamado Jesus. Então, pela fé, você ficará curado também do pecado. Se você tocar em Jesus, você ficará curado do pecado da morte. Por quê? Porque o pecado conduz à morte. Então, sejam regenerados, reconstruídos, edificados pela palavra de Deus, o Evangelho. Então, passa novamente a orar, a jejuar, ler e estudar a palavra de Deus, para que essa fé venha se tornar ativa em sua vida. Porque somente mediante a fé e a sua prática nós podemos nos chegarmos a Deus. Então é somente através da fé. Então, se a sua fé está morta, que ela venha ressuscitar em nome de Jesus. Amém? Então, se renove hoje pelo Evangelho. O Evangelho fará com que você tenha uma fé ativa para com Deus e você venha alcançar a salvação da sua alma. Amém? Por quê? Porque o propósito, o intuito, o desejo do cristão é se encontrar com aquele que morreu na cruz, mas que ao terceiro dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai, mas ele há de voltar. Amém? Então, tenha fé, tenha fé, tenha fé, fidelidade, compromisso, amém? Em Deus. Então, não deixe o diabo, homens, ninguém abater a sua fé, que você venha ter uma fé, assim como Abraão, o pai das nações, teve para com Deus. Persistiu, lutou e ao final da sua caminhada encontrou a vitória que há em Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador. Por quê? Porque ele perseverou, lutou, se esforçou, persistiu, prosseguiu no caminho de Deus. Deste homens, deste carros, casas, riquezas deste mundo, que elas podem impedir você de chegar ao reino de Deus mediante a fé. Amém? Então tenha fé como uma mulher do fluxo de sangue da hemorragia. Pela fé ela foi curada.
Ela caminhou, foi até Jesus, mediante a fé, e tocando nele, ficou sã, curada, sarada da sua hemorragia. Então faça da mesma forma, prossiga. E quando você chegar no céu, você tocará em Jesus, terá uma nova vida, uma vida maravilhosa, abençoada, rica, alegre, pacificadora com Deus. Esse mundo já está corrompido pelo pecado. Surge o mundo. Então, somente pela fé, você tem acesso a Deus Pai. Pois Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, somente através da fé, dessa fidelidade, dessa crença naquilo que os olhos não viram, ouvidos não viram, não se passou em coração do homem, como diz o apóstolo Paulo, que nós não podemos nos chegarmos a Deus. Então, mantenha a fé ativa. Amém? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar vocês e família. Amém? Em nome de Jesus. Então, faz apenas uma pequenina palavrinha sobre a fé. Mantenha a fé ativa. Como? Mediante a aceitação, a prática e a aplicação diária contínua em sua vida. Então, através de Jesus, vocês podem se chegar a Deus Pai, mas tudo isso se deve à sua fé. Então, a fé, ela é voluntária, ela é individual, ela é pessoal. Eu não posso ter fé por você, você deve crer que é verdadeiro, que é real, que existe e que vai se cumprir em sua vida. Então, permaneça em Jesus, creia na sua salvação e da sua família. Ore, jejue e persiste nos caminhos de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês e a família. Amém? Glória a Deus. Então agora eu darei a bênção apostólica. Amém? Coloque suas mãos sobre suas cabeças. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã, para todos sempre. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus. Tenha fé em Jesus. Seja fiéis a Jesus, pois Jesus é fiel. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.